Muito bem, abrindo essa live, segue o jogo, direto do estúdio central aqui da Embaixada Bairrista, com o Fabiano Baldasso para falar sobre o jogo do Internacional, oferecimento Rio Grande, Seguros e Previdência e Baldo S.A., a melhor erva mate do país. Fabiano Baldasso chegou há pouco, inclusive, do Beira-Rio, veio direto, não sei se tu vais concordar comigo, o primeiro tempo o Inter foi bem no jogo, marcando seus 2 gols, mas no segundo tempo houve o predomínio, o Galhardo, aliás, mudou o jogo a favor do River Plate. Por isso, para mim, o resultado acabou sendo bom para o Internacional. Justo, e vou dizer mais, no final da partida estávamos colorados fechando pelo empate, porque o segundo tempo foi totalmente a favor do adversário. Foram 2 tempos absolutamente distintos. O primeiro tempo do Internacional foi impecável. O primeiro tempo do Inter foi impecável. O Inter esteve sólido defensivamente, o River Plate não conseguiu entrar na área. O Internacional teve uma saída muito rápida, com o D'Alessandro fazendo a bola girar, especialmente, e na frente estávamos absolutamente envolventes. Abrimos 2-0 com muita justiça. Aconteceu o pênalti do Edenilson, em que o River descontou ainda na primeira etapa, porém tinha acontecido um pênalti no Edenilson antes disso. Ok, segundo tempo, aí a ideia desmorona, porque o Internacional volta esperando o adversário, e eu até imaginava que o River fosse adiantar suas linhas, não tinha dúvida, o River estava atrás do placar, o River se perdesse hoje estava fora da Libertadores, porém o Internacional se submeteu a isso. O River Plate, olha, até o gol de empate, eu não duvido que não tivesse tido naquele segundo tempo 80% de posse de bola. O Inter se submeteu a isso. O Internacional não poderia ter se submetido desta forma, mesmo que há de se entender que o adversário fosse para cima. A partir daí, a partir do empate, o River Plate experiente, um bom time, muito bem armado pelo seu treinador, soube controlar o jogo. E nós fomos controlados no restante da segunda etapa, não oferecemos perigo maior, embora também tenha acontecido um pênalti no Guilherme Parede no final do jogo. O resultado foi justo, sim, longe de ser uma tragédia esse resultado, longe de ser uma tragédia. O empate para o Internacional só deixa um gosto amargo, Benfica, porque o Inter encaminhou logo uma vitória e deixou ele escapar pelas mãos. Vamos avançar um pouquinho nessa análise do jogo em seguida, Baldasso. Um jogo que teve um Beira-Rio lotado, parece que foi o maior público da história. 47.012 torcedores, recorde da história do Beira-Rio. Da história do novo Beira-Rio. Do novo Beira-Rio, muito bem. Muita gente realmente, porque afinal de contas era um grande jogo, era contra o campeão da Libertadores da América. Bom, a gente está falando aqui com o Fabiano Baldasso, para Baldo S.A., para Rio Grande, Seguros e Previdência, esperando até para ver se a gente consegue ter o contato daqui a pouco com Lucas Colar, lá do estádio Beira-Rio. Segue o jogo, hoje falando do jogo do Internacional, evidente, e aí com a parceria do Baldasso, e amanhã pretendendo falar aqui, logo depois do jogo do Grêmio, com o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. A propósito, jogo amanhã, Júnior Maicá, apenas no Facebook. Apenas no Facebook. Tu já tinha vivido uma experiência como essa, hein? Que ali adiante pode também, por enquanto não está marcado, mas acontecer, por exemplo, com o Internacional. Pois é, já tinha acontecido em outros jogos da Libertadores. É a primeira vez que chega a realidade do Rio Grande do Sul. Amanhã os gremistas que vão torcer e os colorados que vão secar vão fazê-lo pelo Facebook. Eu acho assim, Benfica. É uma evolução inevitável, é um caminho sem volta. O problema é que no Brasil nós ainda temos uma internet cara e instável. Isso traz alguma dificuldade para esse acompanhamento. Mas o futuro é esse. Nossa, que loucura, velho. Eu tenho assim muita curiosidade em saber quantas mil pessoas estarão assistindo o jogo amanhã, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, através do Facebook. Por incrível que... Quando é que a gente ia imaginar isso? Por incrível que pareça, um jogo de Libertadores da América, Júnior Maicá, não sei se teu microfone tá funcionando, sem televisão. Sem televisão, é impressionante isso mesmo. Hein? Pois é, Silvio. Boa noite a todo mundo. É a modernidade chegando, né? É um caminho sem volta, né? A gente está aqui também fazendo esse programa já para quase 1.000 pessoas ao vivo no Facebook, são 120 pessoas nos assistindo no Twitter, e estamos juntos aí nessa empreitada internética. E amanhã teremos a primeira amostra, né, Baldasso, aqui para dupla Grenal. Vamos secar pelo Facebook, coisa boa. E é Facebook, né? Não pode ser pelo rádio, não vai ter delay. Deixa eu dizer uma coisa. Também há de se dizer que os 2 gols do River Plate foram marcados por méritos seus, em bolas paradas. Um de pênalti e um de falta.
Então o mérito é exclusivo do adversário. Não há demérito do Inter nos gols em si. E digo mais, embora o controle maciço do River Plate no segundo tempo, e eu admito, controle maciço do River Plate no segundo tempo, eles não criaram grandes chances de gol, além do gol que fizeram. Mas o Inter não criou nada também, né? Também não. Agora a bola parada vem sendo um problema do Inter, Baldasso. Mas a bola parada que me preocupava do Inter é aquela que coloca a bola na área, alguém cabeceia e nós falhamos a marcação. Essa é a bola parada da qualidade, né? Não, A falta cobrada com qualidade não há o que se fazer. Sim, mas a bola parada, é verdade, tu tens razão, mas a bola do pênalti também, ela foi 2 vezes bola parada. Na verdade, houve a cobrança de falta que originou o pênalti. Aí é bola parada. E depois a bola parada propriamente pelo pênalti. A minha preocupação, e a gente já discute, é recorrente esse assunto, é o fato de o Internacional ter se submetido ao controle de bola do adversário em determinado momento. O Internacional aceitou aquele tipo de jogo no começo do segundo tempo. Esse é um avanço que o Inter tem que fazer. Eu entendo a forma reativa de jogar e eu entendo que o Inter já conquistou muitos resultados com a forma reativa de jogar. Mas no primeiro tempo, alguém pode me confirmar isso, Maiká? No primeiro tempo, o River teve 60% de posse de bola e o Inter 40%. No primeiro tempo, em que o Inter foi muito superior ao adversário, jogando de forma reativa. Agora, o início do segundo tempo foi exageradamente dessa forma. Isso é possível. É possível jogar de forma reativa, penso eu. O que não é possível é jogar o tempo todo de forma reativa. Aí vem o início do segundo tempo. E isso é desafio para o técnico do Internacional, que precisa encontrar uma solução para isso e não jogar apenas de forma reativa. Porém, Benfica, há de se dizer o seguinte: o Internacional faz um primeiro tempo sublime contra o River Plate, jogando a sua vida na competição, o atual campeão da Libertadores da América. Com qualidade, né? Qualidade, um bom time. No segundo tempo mostrou a qualidade que tem. Não tenho dúvida que o River Plate vai se classificar. Não tenho dúvida nenhuma. E o segundo tempo, nós fomos inferiores. Assim, nós estamos falando de um confronto de gigantes, um confronto de candidatos ao título, a Libertadores da América, em que o resultado obtido pelo Internacional, de acordo com a campanha que fez até agora, não é ruim. O ruim é tu ter encaminhado uma vitória por 2-0 e ter se submetido à pressão do adversário no início do segundo tempo. Quero falar sobre individualidades. Já vamos falar. Um papo com Fabiano Baldasso, direto aqui do estúdio central da Embaixada Bairrista, falando a respeito do empate do Internacional 2-2 com o River Plate. O Inter mantém a liderança do seu grupo na Libertadores da América. Diga, Maiká. Nós estamos procurando aqui ainda as estatísticas só do primeiro tempo, mas no consolidado o River terminou com 63% de posse de bola, né? O Inter com 37%, e foram 12 finalizações do River e 10 do Inter. Aí mais ou menos parecido. Mas é uma ideia, é um conceito do Internacional jogar de forma reativa. Agora, como se posicionou o Internacional? Olha só, pela primeira vez nos últimos tempos, a gente viu um time no Internacional que não tinha, digamos, 3 atacantes por característica, né? 3 atacantes específicos, porque é sempre Nico Lopes por um lado, Potker por outro, e o atacante mais avançado, que é um capítulo à parte que eu quero conversar contigo daqui a pouquinho, que é o Rafael Sobis. Hoje não. Essa linha de 4 do Internacional, quando o Inter transita do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1, ficando só o Rodrigo Dourado e avançando, por exemplo, o Patrick e o Edenilson, o Inter ficava com o D'Alessandro pelo lado direito, os 2 volantes chegando pelo meio e o Nico Lopes pela esquerda, com o Rafael Sobis mais avançado. O que te pareceu? Benfica, essa escalação não se deu por convicção tática. Essa escalação... Por emergência? Não. Essa escalação se deu por convicção de nomenclatura. E a nomenclatura começa com Andrés, tem Nicolás no meio e termina com D'Alessandro. Esse era um jogo que o D'Alessandro não podia ficar fora. O Odair que se virasse com a esquematização tática que deveria ser alterada para que o time abrigasse o D'Alessandro. Essa era a ideia. Se o Potker tivesse condição, ainda assim iria jogar o D'Alessandro? O D'Alessandro não ficaria de fora desse jogo. Era o tamanho do jogo, é o que ele significava, era um adversário que tem uma ligação com o próprio D'Alessandro. O D'Alessandro jogaria de qualquer forma. Não é, tenho certeza, definitivo em relação a uma nova ideia tática. Era esse jogo e era o que o D'Alessandro significava para esse jogo. O Bruno foi a mesma coisa. O Bruno foi escalado porque o do Odair tinha informação, tinha observação que o adversário atacaria muito pelo lado direito defensivo
segundo o Inter. E o fez. E o Bruno fazia uma partida maravilhosa até se lesionar. E nós tivemos algumas dificuldades ali depois que o Zeca entrou. Então o jogo foi pensado de acordo com o adversário. Não é uma nova convicção tática. Tenho certeza disso. Tu usou a expressão maravilhosa pro Bruno, o lateral direito. Onde é que o Inter não esteve maravilhoso, na tua opinião? Porque há pouco tempo tu falaste que quero falar sobre individualidade. Individualidade. Primeiro as positivas. Eu acho que o Edenilson, de novo, foi o melhor jogador do Internacional. Acho que o Dourado fez uma partida sublime. O primeiro tempo do D'Alessandro foi muito bom, muito bom. O Nico Lopes, fora de série no primeiro tempo. O Inter esteve num nível superior. O primeiro tempo do Internacional não teve ninguém que tivesse algum tipo de destaque negativo. Mas não teve, por exemplo, o Patrick no mesmo nível do Dourado e do Edenilson. Não achei. Eu achei que o Patrick fez uma boa partida. É mesmo? Eu achei. Então, o problema do Internacional não passou por individualidades, atenção, passou por postura. Atenção, eu estou falando que não jogou no mesmo nível do Dourado e do Edenilson. Eu acho que Isso não quer dizer que daqui a pouco tenha ido mal. O que eu falei é que ele não esteve no mesmo nível. Bom, o Dourado e o Edenilson foi. O Edenilson fez um golaço, né? Ele fez um partidaço. O problema do Internacional não foi individualidade, foi a postura do início do segundo tempo, especialmente no início do segundo tempo. O problema foi postura e, cara, vamos deixar uma coisa clara aqui. Quando a gente pega um adversário ruim e acaba tendo um resultado ruim, aí o problema é nosso. Nós pegamos um adversário qualificadíssimo. Vamos deixar os méritos do River Plate que ele merece. O segundo tempo do River Plate é de qualidade do River Plate. Ele mereceu o empate e o empate foi absolutamente justo. Então, reparte a análise do jogo aos méritos do River Plate, que mereceu tudo que fez. Silvio, oi, diga. É o que o Jair Miller diz aqui nos comentários aqui no Facebook, lembrando que o Inter jogou contra o atual campeão da Libertadores. Sim, isso é verdade. E que mostrou a capacidade, a qualidade, especialmente no segundo tempo do jogo. Bom, temos mais de 1.000 pessoas nos assistindo nesse momento, é isso, né, Maiká? Nessa parceria aqui. 1.700 pessoas no Facebook. 1.700 pessoas nesse momento, viu, Baldasso? Tá bom, Baldasso? Cara, se tivesse a metade disso, nós já seríamos a maior audiência do Rio Grande do Sul. Aqui é um negócio, esse é o maior veículo de comunicação desse estado. Calma. Não tenho calma. O bairrista é o maior veículo de comunicação desse estado. Está se desestruturando a história da comunicação no Rio Grande do Sul. O bairrista está engolindo todo mundo. E se você acha que acabou, vem muito mais por aí. Recado para Baldo SA e para Rio Grande, Seguros e Energia. Já quero falar sobre o Nico Lopes aqui com o Baldasso. O que tu ia dizer, Maiká? O que houve com o teu microfone? Não, que eu achei que tu ia passar a bola pro Baldasso e eu desliguei ele. O Carlos Eduardo aqui dizendo que o Inter não controla o meio de campo. E time que não controla o meio de campo perde o jogo. No primeiro tempo sim, e no segundo tempo não. No segundo tempo as ações foram todas estabelecidas pelo River Plate. Baldasso, agora eu vou ser rigoroso. O segundo tempo Internacional foi amassado pelo River Plate. Por isso é que eu falo que o 2-2 acabou sendo um excelente resultado para o Internacional. Eu acho que o Inter não conseguiu se movimentar no segundo tempo. Eu acho que o Inter no primeiro tempo foi mais superior ao River Plate do que o River Plate foi superior ao Inter no segundo tempo. Não concordo contigo. Eu concordo. Vamos discutir isso aqui, não? Discutir. Eu acho que o Inter no primeiro tempo amassou muito mais do que o River Plate ao Inter no segundo tempo. É que eu acho que o River Plate no segundo tempo dominou o tempo todo. E no primeiro tempo, em alguns momentos, o River até se impunha diante do Internacional. Mas o Internacional, na maior parte do primeiro tempo, realmente dominou. Mas quero referir, antes de falar do Nico Lopes, sobre o golaço do Edenilson, né? Foi um negócio extraordinário. O modo como porque ele toma a bola do adversário no meio campo e arranca. E ali ele sentiu o seguinte, que era possível evoluir pelo meio. Não foi atrapalhado pelo centroavante, mas também não foi controlado pelo adversário, que meio que se assustou com o jogador que vinha de trás. Marcou um golaço. O Edenilson é o melhor jogador do Inter desde a Copa do Mundo do ano passado. Todo o segundo semestre do ano passado, o Edenilson é o melhor jogador do Internacional. Ele continua sendo e de novo fez uma partida soberba. O Dourado é outro jogador que a gente cada vez fala menos do Dourado, porque o Dourado é invariavelmente um dos melhores em campo sempre. O Dourado hoje desarmou até a mãe dele. Foi um negócio inacreditável. Que fique bem claro o seguinte, nós não estamos aqui para concordar o tempo todo. É evidente que a gente tem que divergir. Mas a gente tem essa imagem do Beira-Rio com o Lucas Colar nesse momento, já colocando essa imagem para quem está nos assistindo, Júnior. Ainda não, Maiká, Silvio, nós estamos nos preparando lá no Beira-Rio. Nós estamos vendo aqui, eu vi o Lucas há pouco tempo, vi o Edu. Estamos. Olha ali o Lucas chegando, o Lucas está botando um fonezinho ali, daqui a pouco vai falar com a gente aqui. Acho até que já está nos ouvindo. Já tá ok? Eu não sei, tá ok? Ele está aparecendo aí no vídeo? Tá?
um destaque do River Plate, depois o Odair e um destaque do Inter, e os dirigentes passam aqui na zona mista, assim como os jogadores, a gente está na guarda deles por aqui. Que informações assim mais relevantes tu tiraria desse jogo e tu buscasse, por exemplo, a partir do final do jogo aí em relação ao Internacional? O Inter que agora pega o Caxias sábado, né, Benfica pelo Campeonato Gaúcho, e pode ter desfalque de 2 jogadores, né, o Bruno, que saiu sentindo dores na virilha, deve parar por um tempinho, e o Moledo, né, que chegou a preocupar ali no final do jogo, uma questão muscular na coxa, não saiu, mas certamente voltou, deve ser preservado para sábado, né. Sábado certamente está fora o Rodrigo Moledo, e se torna uma dúvida para terça contra o Palestino aqui no Beira-Rio. O Moledo sentiu o problema muscular, mas ele continuou no jogo, que nos deu um certo alívio. O Bruno teve que sair. E eu acho que o Bruno talvez tenha conquistado. Eu sei que foi uma situação específica, mas eu acho que o Bruno começa a conquistar a titularidade na lateral direita. Talvez não para o sábado, até em função do problema, assim como o próprio Moledo. Mas olha só, o Inter joga, disse o Lucas Colar, joga no sábado contra o Caxias, o jogo decisivo, e já na terça tem o Palestino também pela Libertadores no Beira-Rio, é isso, né, Lucas? Isso mesmo. O Inter joga sábado 4h30 agora aqui no Beira-Rio, semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, jogo de ida 2-1, o Inter pode até perder por 1-0 que está na final do Gauchão, e já na terça, 9h30, encara o Palestino, e uma vitória classifica o Inter matematicamente para as oitavas de final. Paulo Guerreiro começa no final de semana ou entra no decorrer da partida? É um mistério que vai perdurar nesses dias restantes da semana, Baldasso, porque o Odair já garantiu que ele vai estar relacionado, mas eu não acredito que ele comece o jogo, até porque no Gauchão ele tem a opção do Jonathan Alves, que fez o gol contra o Caxias, o próprio Trellis, que tem a confiança dele, e o Paulo Guerreiro está 8 meses sem jogar, então é bem difícil que ele comece o jogo, mas certamente vai entrar no segundo tempo. Muito bem, vamos manter o Lucas em contato conosco, aparecendo na tela nesse momento também, nessa transmissão do Segue o Jogo, porque desse papo ele também pode evidentemente participar. Eu te falei a respeito da questão do Nico Lopes. Para ti, objetivamente, onde é que o Nico Lopes rende mais? E não estou falando nem quando ele joga pelo meio, tá? Pelos lados, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Aí é que tá. Eu ainda acho que o Nico Lopes não pode ter posição fixa. O Nico Lopes é um jogador de circulação. Eu não gosto quando a orientação a ele é que ele se fixe em determinado setor do campo. Eu gosto do Nico Lopes com liberdade no setor de intermediária. Eu não gosto. E todas as vezes em que houve a fixação do Nico Lopes, hoje o Nico Lopes apareceu de um lado do campo, daqui a pouco ele apareceu do outro lado do campo, especialmente no segundo tempo quando entrou o Wellington Silva, houve inversão, mas eu acho que não dá para acontecer isso. Não dá para acontecer isso. O Nico tem que ter liberdade. O Nico Lopes é hoje, Benfica, isso não é folclore, isso não é clubismo. Possivelmente o Nico Lopes hoje seja o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro. E se não é o melhor, está entre os 3 melhores. É clubismo. Não, as soluções individuais do Nico Lopes... Pode provocar. As soluções individuais do Nico Lopes nesse momento, elas são absolutamente diferenciadas, fora de série. O Nico Lopes fez um primeiro tempo fora de série. Então o time tem que partir dele. Sim. Tem que partir do Nico Lopes. Eu concordo contigo e acho que realmente ele é um jogador, é o atacante do Internacional que precisa ter liberdade para fazer esse tipo de movimentação. Circular pelos 2 lados e pelo meio. E aí o técnico do Internacional tem que preparar um esquema para isso, para esse tipo de movimentação ofensiva. Agora, penso o seguinte... Para mim, ele rende mais quando começa, estou falando dos lados, não estou falando quando ele aparece pelo meio, quando ele começa o movimento pelo lado direito e não pelo lado esquerdo, o que proporciona para ele cair para o meio e com a bola ficando a feição para o chute com a perna esquerda, o que é mais difícil quando ele faz esse movimento vindo do lado esquerdo. Se eu tivesse que escolher um dos lados, embora eu não queira os lados, eu escolheria o direito também. Isso não, jogando o D'Alessandro vai ser difícil, né? Pelo que você viu hoje, né? É basicamente pelo lado esquerdo. Mas dá para fazer um trabalho de circulação do D'Alessandro e o Nico Lopes. A partir dos movimentos do Patrick, especialmente. Também. O Patrick precisa participar disso, porque o Patrick aparece pelo meio, nesse caso, cai pela esquerda e o Nico Lopes vem pelo meio. Para ser uma espécie de armador no time do Internacional. Agora, tu tens razão. Ele está jogando demais. E aí, de novo, eu vou lembrar o que eu falei no último programa aqui, ou no penúltimo. O Inter precisa de um segundo jogador no seu ataque com a qualidade do Nico Lopes, Paulo que Guerreiro. Não tem. Talvez o Paulo Guerreiro. Agora, Lucas, um jogador parado há praticamente 1 ano
E ele chegou a jogar a Copa do Mundo, na verdade, né? Ele parou muito tempo, jogou a Copa do Mundo, parou de novo. E aí não conseguiu mais jogar. E com 35 anos de idade, o que se fala aí no Beira-Rio? Primeiro, sobre o rendimento dele nos treinamentos e segundo, se afinal tudo isso, o fato de já ter 35 anos e estar parado há tanto tempo, vai prejudicar um pouco esse retorno do centroavante do Internacional, Guerreiro? Pelo contrário, Benfica, se aposta muito no Paulo Guerreiro aqui no Internacional, é um jogador que tem feito bons treinos e o que se fala também é que a função de centroavante, ela não precisa ter uma idade tão mais jovem, né? Tanto que o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro seria o Ricardo Oliveira, que tem seus 39 anos. Então o Inter aposta muito na recuperação do Paulo Guerreiro. O principal problema que o Inter enxerga hoje é que é um jogador parado há 8 meses, que vai demandar um tempo de adaptação, um tempo de retomada de ritmo de jogo e especialmente a questão psicológica do Paulo Guerreiro, de ter diversos recursos na Suíça para acabar a sua punição e todos negados. Então o Inter trabalha muito essa parte, se preocupa muito com ela. Oi. Deixa eu te perguntar o seguinte, a informação que vem de dentro do Beira-Rio, e tu está acompanhando isso de perto, é que há um encantamento pelos trabalhos que o Paulo Guerreiro está fazendo. Inclusive uma ansiedade dos companheiros de time e da comissão técnica para que ele estreie logo, porque ele está na ponta dos cascos fisicamente, obviamente falta ritmo de jogo, e ele tem mostrado muita qualidade nos treinamentos. É por aí, Baldasso. O Guerreiro está indo muito bem nos treinos, especialmente nos específicos, né, de finalização, de cabeceio, de chute. É um cara que mostra que é diferente, né? A gente já viu isso no Corinthians, no Flamengo, e esse jogador ele está aqui no Inter. Agora, o problema são os 8 meses parado e essa questão psicológica que envolve a volta do Paulo Guerreiro a voltar a jogar futebol. Mas fisicamente ele está 100% e o Inter aposta e muito nesse jogador como seu grande reforço para 2019. Ele pode começar jogando contra o Caxias? Pode começar jogando, vai depender muito do Odair. Tá, eu acho, Benfica, desculpa te interromper, mas o Sobis acho que não joga no sábado, porque jogou praticamente o jogo inteiro hoje, foi um jogo de muita intensidade, e as outras opções seriam o Trellis e o Alves, né? Duas que não mostraram nada até agora, né? A que vieram. Mas o Lucas, o jogo, tendo jogado hoje, tendo jogo terça-feira de novo, vai ser time alternativo no final de semana, eu acho. É bem possível que sim, Não, seria um risco fazer em menos de uma semana, fazer em 6 dias, 3 jogos com o time titular. Não tem como. E até por isso vai ser todo reserva. Todo reserva, eu não tenho dúvida disso. E o Inter também tem uma situação que o Inter já passou por isso, né? O Inter venceu o Novo Hamburgo nas quartas por 2-1, veio para o Beira-Rio no jogo que poderia perder e perdeu. Então o alerta está ligado contra esse tipo de situação, mas eu acredito que vai ser um time reserva ou praticamente reserva com 1 ou 2 titulares, mas nada mais do que isso. Se tu coloca o time titular no final de semana, o time titular, em primeiro lugar, vai ter um desgaste físico importante. Em segundo lugar, não tem como, velho. Ele vai tirar o pé. Como o time tirou o pé no jogo contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio. Isso não é intencional, isso é subconsciente. Foi uma lição. O Odair se arrependeu de ter colocado o time titular contra o Novo Hamburgo. Não deveria ter colocado. Não deveria e não vai colocar no final de semana. Pode ter certeza, vai ser um time reserva contra o Caxias no final de semana. E tem que ser um time reserva, não. Porque o que a imprensa está usando isso de forma pejorativa é um absurdo. O time alternativo do Internacional. O Inter não tem titulares e reservas. O Inter tem um grupo em que 11 jogadores são escolhidos para atuar. O Guri, quer dizer que não tem time reserva no Internacional. Não tem time titular no Internacional. Todos são iguais. Todos nós colorados somos iguais. Não exagera, Fabiano. Não exagera. É evidente que tem um time titular. O time titular entrou em campo hoje, faltando 1 ou 2 jogadores. Mas, Júnior Maicá, como é que está a nossa interatividade no programa do Segue o Jogo nesse momento? Silvio, seguimos aqui firmes e fortes, com uma audiência muito alta. Graças a Deus. O Douglas Santos nos dizendo aqui que faltou o técnico esperar tomar gol para mexer. Já deveria ter trocado o D'Alessandro no intervalo, que quase foi expulso. E o Antônio Novaes da Silveira, as modificações deveriam ter sido Nonato no lugar do Patrick e Sarrafiore no D'Alessandro, para termos mais retenção e toque de bola no meio campo. Mas aí tu bota só jogador com uma característica de condução de bola. De jeito nenhum, tu precisava de intensidade. As substituições foram corretas. Wellington Silva e Parede, a gente precisava de intensidade e velocidade para ganhar o jogo. Óbvio que não. Deixa eu só dizer uma coisa. Oi. O árbitro foi terrível, tá?
Eu não vou deixar de sublinhar isso. O árbitro amarelou e minou todo o time do Inter no primeiro tempo. O árbitro não deu um pênalti do Edenilson no primeiro tempo. Não deu um pênalti no Paredes no segundo tempo. Foi uma arbitragem catastrófica que interferiu diretamente no resultado do jogo. Perfeito. Para fechar, o Rafael Sobis para ti como centroavante. O Rafael Sobis hoje não foi protagonista. Não foi protagonista. Só que ele dá uma ideia diferente ao ataque do Inter, no que diz respeito à movimentação. Só que essa ideia está saindo de campo, porque agora há um homem de referência de área que é absolutamente diferenciado, que se chama Paulo Guerreiro. A necessidade do Sobis se deu porque ninguém se afirmou por ali. Nem o Trellis e aí o Pedro Lucas também não conseguiu. O Sobis ganhou por conta da sua qualidade técnica e representatividade. Mas o Guerreiro é o Guerreiro. Muito bem. O Lucas Colar desapareceu então, nesse momento. Bom, a gente está indo para o final do Segue o Jogo. Certamente o Lucas vai fazer movimentos que depois serão colocados em lives aqui na programação, nas plataformas digitais do Bairrista. Também a entrevista coletiva do técnico do Internacional. Repito, Baldasso, o resultado acabou sendo bom, 2-2, afinal era o campeão da Libertadores, enfrentando o Internacional, e especialmente por aquilo que o Inter deixou de jogar no segundo tempo, com o River Plate dominando o segundo tempo, depois de um primeiro tempo muito bom do Internacional. Fica, repito, o gosto amargo por conta do encaminhamento de uma vitória, jogando muito bem no primeiro tempo. Deixamos escapar a vitória. Sim, porque a postura foi resguardada demais em determinados momentos, mas também há a qualidade do adversário que estava buscando a classificação e tinha nesse o jogo da vida. O Inter consegue 1 ponto jogando em casa, não é ruim, não é um desastre, o gosto ruim se deu por conta disso. No final de semana nós temos que garantir a vaga na final do Campeonato Gaúcho e é jogo difícil porque o Caxias é o melhor time do interior do estado. E contra o Palestino, aí sim, aí há necessidade. Aí há obrigação, porque uma vitória na próxima terça-feira garante, possivelmente matematicamente, a classificação do Internacional. Não tenho dúvida nenhuma. Aí precisa porque vencer. Aí chega nos 10 pontos. Aí nenhum outro resultado vai ter algum tipo de argumentação. Hoje sim, cara. Hoje sim. Hoje nós pegamos o River Plate, que fez um jogo melhor que o nosso no segundo tempo. No primeiro nós fomos melhor. Foi um confronto de troca de qualidades entre 2 grandes times da América. Em determinado momento o Inter foi melhor, em determinado momento o River foi melhor. Faz parte. Fabiano Baldasso, um papo com o Baldasso sobre o jogo do Internacional diante do River Plate, 2-2 pela Libertadores da América, aqui no Segue o Jogo. No Segue o Jogo de Baldo S.A., a melhor erva mate do estado, e de Rio Grande Seguros e Energia. Que é o Maicato? Ias falar alguma coisa, não? É que eu não tenho contato com o Lucas nesse momento, né? Como é que tá a audiência aí? Tá mais... Tá bem, tá muito bem. Mais de 1.000 pessoas nos assistindo nesse momento. Isso bom, aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos encerrando agora, porque depois o Lucas vai seguir, invadindo a programação nas plataformas digitais do Bairrista. Deixa eu só dar um recado para quem está assistindo. Eu estou maravilhado da maneira que o Bairrista está conduzindo esse processo com uma equipe de esportes que está caracterizada agora, com o Rafael Serra cobrindo eles, com o Lucas Colar cobrindo o Esporte Clube Internacional. É um negócio absurdamente muito bem conduzido, o dia inteiro, informações em todos os pontos. Eu não preciso mais acompanhar ninguém. Tudo que eu quero saber que está acontecendo com a dupla Grenal, eu acompanho nas redes sociais com o Bairrista. Que trabalho primoroso. E amanhã... Eu estou vendo o Edu agora na tela. Aqui. O Edu é um dos caras agora desapareceu. O Edu é um dos caras mais feios que eu vi em toda a minha vida. Eu não sei como é que consegue tanta namorada bonita. Baldasso, amanhã, só para lembrar o pessoal aí... É só o Edu? Não, eu tenho a mulher, minha namorada é a mulher mais bonita que já existiu na face da terra. Tu tá dizendo que o Edu consegue namorada bonita sendo feio. Só que e aí eu perguntei, é só o Edu? Não, eu sou bonito, né? Tá bom. Amanhã, só para lembrar o pessoal que amanhã segue a jornada, a gente segue acompanhando desde manhã cedo com o Grêmio Universidade Católica. O jogo vale muito amanhã também. Teremos pós-jogo, pré-jogo. Cara, tá todo mundo considerando o empate um bom resultado pro Grêmio. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Se o Grêmio empata amanhã, o Grêmio está fora da Libertadores. Ouça o Baldacinho aqui. Se o Grêmio empatar amanhã, o Grêmio está fora da Libertadores. Lucas Colar, tu vai ficar aí daqui a pouco com mais informações que seguramente vem daí. Não apenas na zona mista, como na entrevista coletiva do técnico do Internacional. Tá me ouvindo, guri? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tu tá me ouvindo? E agora tá com o microfone de lapela, claro, estamos te ouvindo bem. Uma última informação daí desse movimento enorme que é nessa sala por onde passam os jogadores.
Bom, Benfica, o Inter se apresenta amanhã já visando o Campeonato Gaúcho contra o Caxias, time praticamente reserva, se é que dá para dizer que não todo, né? Mas o foco total já no jogo contra o Palestino, terça-feira, 9h30, uma vitória, né, simples aqui no estádio Beira-Rio, classifica o Inter de forma matemática para as oitavas de final da Libertadores da América. Obrigado, Lucas. Segue o jogo, fica por aqui. Tchau, Baldasso. Tchau, foi um prazer mais uma vez imenso ter convivido contigo. Algo que me dá um imenso prazer desde a década de 90. Um abraço e boa noite. Eu sei, eu te conheço há muito tempo. Um abraço, tchau.